Isto é um Art Attack. Isto é outro Art Attack. Este é o Art Attack. Olá e bem-vindos ao Art Attack. Eu sou o Pedro, estou aqui para te provar que tu não precisas de ser um grande artista para fazeres verdadeiras obras-primas. Então, ao ataque. Bem, o estúdio hoje está completamente infestado de insetos por todo o lado. Repara só, temos aqui abelhas pintadas de preto e de amarelo, ou então esta fantástica libélula rosa e verde, ou ainda temos aqui esta simpaticíssima borboleta. Mas há uns que são muito menos simpáticos, por isso este vai já levar com um spray aqui. Bom, eles também se pegam a quase tudo. Repara só, tenho um aqui nas costas e tudo, mas também por acaso é simpático. Mas nós vamos começar por fazer uma borboleta. Repara bem, tenho aqui esta borboleta que vai ser o nosso Art Attack de hoje. E se eu te disser que para começar a fazer este Art Attack, tudo o que precisas é uma caixa de cereais. Repara bem. Desenha uma borboleta simples num pedaço de cartão de uma caixa de cereais. E depois desenha uma linha a cerca de meio centímetro dentro das asas. Assim. A ideia é desenhá-las assim em forma de lágrimas. Em cada um dos 4 cantos. Cá está. Depois é só recortar a borboleta. E precisas também de recortar estas 4 secções. E para ser mais fácil, coloca assim uma bola de plasticina por baixo do cartão e faz um buraco com lápis afiado. E depois é só enfiar a tesoura nesse buraco com muito cuidado e começar a recortar. Cá está. E quando acabares de recortar as asas vai ficar assim. Ainda está com um ar bastante aborrecido, mas não te preocupes que vamos acrescentar alguns pormenores para a borboleta ficar mais tridimensional. Repara só. Para começares a adicionar pormenores, corta 2 pedacinhos de palhinha e cola 2 bolinhas de papel nas pontas. E depois colocas assim na cabeça da borboleta para fazer as antenas. Tudo bem colado com fita cola. De seguida vais ter de almofadar a cabeça com uma bola de jornal. Assim. E outra um bocadinho mais alongada para o corpo. Cola tudo na posição certa, usando, claro, bastante fita cola. E agora que a tua borboleta já começa a ganhar formas, vais ter que torná-la portátil, fazer com que ela se agarre mesmo às coisas. E para isso vais precisar de molas. Temos aqui várias molas, estas são ideais, elas vêm em várias cores e são muito fáceis de encontrar nas papelarias ou se calhar até terás uma em tua casa. Para fazeres o seguinte, repara bem. Para fazeres com que a tua borboleta se agarre, usa fita cola num dos braços da mola para fixar a borboleta assim aqui nas costas. De seguida vira e dobra as asas um bocadinho, assim. Para que a mola fique bem segura, usa cola branca por cima da fita cola, cá está, e coloca depois tiras de papel de cozinha por cima. Desta forma vais ter a certeza que a mola vai ficar bem fixa à borboleta. De seguida cobres o resto do corpo com a cola branca e as tiras de papel de cozinha. Mas sempre com muito cuidado para não pôres cola nas asas. Depois de fazeres tudo e deixares secar, repara bem que a mola está na posição certa. Aqui está ela. E agora precisamos de fazer as asas para lhe dar um belo aspecto translúcido para que a luz passe através das asas. E para isso vamos usar o papel de seda. É um papel muito delicado e é o ideal para fazer isto e há em muitas cores diferentes. E vamos fazer o seguinte, repara só. Para fazeres as asas, contorna a forma num papel de seda da cor que preferires. E não precisa de ficar muito perfeito, é apenas um guia. E depois só tens que recortar estas formas. Aqui está. E fazes a mesma coisa para a parte de baixo das asas, mas num papel de uma cor diferente.
Seguida, nas costas da borboleta, pincela cola branca no cartão. E com muito cuidado colocas o papel de seda por cima. A ideia é esticar o papel por cima das asas. Depois podes sempre recortar o excesso. E só tens de fazer a mesma coisa com as de baixo. E quando secar, recortas o excesso. Vais fazer as outras asas como esta e vai ficar algo assim. E depois podes decorar como te apetecer. Já temos aqui uma que está decorada. Repara só, o corpo foi pintado de laranja e roxo, depois com os pormenores a caneta preta. Esta parte das asas de verde metalizado e depois pusemos uns pedacinhos de papel de seda para fazer um padrão para as asas. Mas podes usar a tua imaginação como quiseres e neste caso temos esta um bocadinho mais extravagante com lantejoulas. Repara bem. E agora já sabes, é só colocares o teu inseto portátil onde quiseres. Por exemplo, podes até colocar assim nas costas como esta fantástica mosca. Que tal? É muito engraçado e podes até espantar os teus amigos com todos estes insetos portáteis. Por isso, já sabes, experimenta. Que ideia tão criativa! Olá! Sou eu de novo, o cabeçudo! Se queres fazer um inseto portátil que se agarra a qualquer coisa, primeiro precisas desenhar a forma do teu inseto num cartão de caixa de cereais. Recorta à volta da borboleta e também as secções interiores das asas. Almofada o corpo e a cabeça usando papel de jornal e adiciona os pormenores que quiseres. Agora precisas de colar uma destas molas às costas do teu inseto. Prenda a mola usando papel de cozinha e cola branca, misturada com água em partes iguais. Para as asas, contorna a forma do cartão em papel de seda. Recorta estas formas e cola-as nas asas de cartão. A seguir, decora o teu inseto portátil como preferires. E já sabes, faz com que se agarre a qualquer coisa, porque senão pode dar às asas e fugir. Design de carros. Que isto é um tema bastante complicado. Sabes que os desenhadores demoram horas e horas a fazerem desenhos em papel milimétrico, assim como este, para obterem alguns resultados. Ou então passam horas ao computador a fazer desenhos super pormenorizados. Bem, tu, se quiseres fazer design de carros, não precisas de fazer nada disto, basta desenhares como um bebé. Repara só. Começa por desenhar formas muito simples. Formas que aprendes a desenhar quando és muito pequenino e que são muito fáceis de fazer. Que tal um retângulo? Depois, outro aqui por cima. Um círculo para fazer a roda da frente e outro para a roda de trás. Ok, este desenho parece que foi desenhado por uma criança de 3 anos, mas vai ser realmente o guia para o carro perfeito que tu vais desenhar. Mas para lhe dar agora um ar mais moderno, pensas em curvas e ângulos. Repara só. Então vamos pegar nestas formas básicas e curvar o topo. Faz com que seja bem suave. Muito bom. Podes dar forma à parte de trás, assim com algumas curvas, e também à parte da frente. Podes experimentar os designs que quiseres. Tu é que és o desenhador. Faz umas rodas bem grandes. E muitos carros modernos têm pneus enormes. Por isso podes pôr os pneus o maior que quiseres. E não te esqueças, é assim, uns arcos aqui nesta zona. E podes ir ajustando tudo à medida que vais fazendo. Acabas aqui a parte de baixo. Podes adicionar um para-choques à frente. E também aqui atrás. E se fizeres umas janelas assim curvas, vai-lhe dar um ar bem desportivo. E não precisas de fazer muitos detalhes nesta fase, porque ainda estamos a tentar decidir qual vai ser a forma geral do carro. Quando estiveres satisfeito com a forma do carro, podes começar a pensar nos pormenores e a colorir. Então, que tal? Repara só. Começamos com os pneus.
Podes também desenhar alguns triângulos assim a apontar para o centro. Algumas luzes na parte de trás. E os piscas. Podes também fazer algumas sombras assim em baixo. E para isso, podes usar um lápis de cera. Podes adicionar os detalhes que quiseres. E depois é só escolher as cores. Usa canetas de feltros de cores bem vivas, como por exemplo este vermelho. E se deixares algumas riscas a branco, vai parecer mesmo muito metálico. Que tal adicionar azul claro à volta dos cromados para lhe dar um efeito ainda mais brilhante? Assim. E algumas linhas desenhadas suavemente nas janelas dão um aspecto de vidro. Com o marcador preto podes ir fazendo os pormenores que quiseres. Usas o laranja para os piscas. E não te esqueças do tubo de escape. E aqui está o teu carro. Radical! Ficou fantástico, não achas? Olha só como o carro ficou mesmo muito bem. E só de pensar que no início eram apenas assim umas formas infantis muito simples. Mas podes fazer outros tipos de carros, porque nós experimentaste fazer um carro diferente. Repara só, usas as mesmas formas, muito simples, neste caso os dois retângulos, só que o retângulo mais pequeno fica mesmo ao meio e o carro vai ficar assim, fica mesmo fantástico. Mas nós aqui no Art Attack temos mais carros para te mostrar. Temos aqui uma verdadeira fila de trânsito Art Attack. Olha só, o que é que será que está a causar esta fila? Será que é este carro super moderno? Talvez seja este carocha que está a atrasar o trânsito todo de hoje. Ou então, se calhar, é este Jeep amarelo. O que é que tu achas? Não. Quem está realmente a causar todos os problemas é este carro familiar, porque havia alguém que estava um bocadinho aflito, então eles tiveram que parar um bocadinho. Bem, já sabes, experimenta, faz o teu carro preferido com duas formas muito simples, formas infantis, mas que fazem carros fantásticos. Experimenta. Isto sim é o que eu chamo uma excelente dica. E lembra-te que é tudo desenhado apenas com formas infantis, retângulos e círculos. Muito simples! Eu vou usar esta técnica para desenhar o meu carro. O quê? Não acreditas que eu tenho um carro? Repara só nesta bomba! E eu sou um ótimo condutor, ok? Bem, eu gosto muito de usar esta minha camisola Art Attack, mas não sei, às vezes apetecia-me assim usar uma coisa mais artística, como por exemplo esta fantástica t-shirt com uma impressão caseira. São mesmo geniais, não são? Agora, queres fazer uma para ti? Muito fácil. Para começar, vais precisar de algumas coisas que tenhas aí por casa e que já não precises. Por exemplo, brinquedos, bonecos, ou carrinhos, ou porta-chaves, ou até mesmo talheres de plástico, o que tiveres aí por casa. E depois vais precisar de cobrir a tua mesa com bastante jornal, porque está na altura de começarmos a imprimir. Repara bem. Pega num dos teus brinquedos velhos, como este dinossauro de plástico, e cobre um dos lados com tinta acrílica. A tinta acrílica é uma boa ideia porque é à prova d'água e quando a tua t-shirt se sujar, basta lavares à mão em água morna. E também podes usar tinta para tecidos, mas a tinta acrílica provavelmente é mais barata. E quando um dos lados do teu dinossauro estiver bem coberto de tinta, pegas na t-shirt, ou então noutra peça de roupa que queiras usar, e coloca-a por cima do dinossauro. Um bom truque é trabalhares com as tuas mãos dentro da própria t-shirt, para que a tinta não passe para as costas. Demora o tempo que for preciso a fazer isto. Aperta bem o tecido contra o dinossauro, embrulhando à volta. É assim. E depois de secar, vais ficar assim com uma t-shirt
fantástica, super personalizada e muito imaginativa. E claro que podes fazer os modelos que quiseres. Vem dar aqui uma vista de olhos a esta nossa fantástica loja de t-shirts Art Attack e pode ser que tenhamos aqui alguma coisa que te sirva. Por exemplo, temos este modelo cor-de-rosa, muito engraçado, aqui feito com uns talheres de plástico, ficou muito divertido e muito imaginativo também. Ou então, se preferires, por exemplo, uns tons mais escuros, também temos uma coisa para ti. Neste caso, temos aqui esta t-shirt preta com uns bichinhos de plástico também impressos, ficou muito giro. Ou então uma cor mais clara, talvez este azul, olha só, aqui um modelo, um boneco modelo, aqui impresso em cor de laranja, ficou também muito giro. Ou então se quiseres uma coisa ainda mais personalizada, temos aqui as cuecas do Mãozinhas, olha só, também com impressões, mas eu acho que já chega porque isto já é um bocadinho personalizado demais, não achas? Bom, já sabes, experimenta tu também e faz as tuas próprias impressões caseiras. Bom, nós não temos tempo para mais Art Attacks, eu espero-te aqui no próximo programa. Nós aqui provamos que não precisas de ser um grande artista para fazeres verdadeiras obras-primas. Então até lá, tchau!